Salve, salve, gente. E aí? Cara, isso aqui é intancável, mano. E aí, gente, tudo bom? Agora recuperado aqui da gracinha do seu cactus falante. Vamos lá. Quando eu penso em nutrição, eu penso em trazer alguma informação para vocês. Eu tenho alguns pilares, que são os meus pontos de partida, tá? Um deles é a seguinte. Vou trazer três. Primeiro de tudo, o paciente, ele é sempre o ponto de referência. Não é o seu conhecimento. O seu conhecimento ele serve para você ter diversas ferramentas para trabalhar, tá? Isso é importante. O segundo, o básico nem é tão básico. Segura essa aí. E o primeiro é, nutrição é simples para quem tem cabeça aberta. Para quem não tem amores. Eu gosto de dieta low carb. Eu vejo que funciona bastante para muitas pessoas. Então, essa é a bala de prata. Não é essa a bala de prata. Porque para outras pessoas pode ser que não funcione. Para quem treina pesado e busca um aumento de massa muscular, mesmo que seja uma pessoa querendo sair da obesidade, o carboidrato para ele vai ser muito importante. Muito. Pode não ser num primeiro momento, tá? Mas acredite, se ele quer construir massa magra, ele vai inevitavelmente passar por esse processo. Tem pessoas que fazem cetogênica e são cortadas, fibradas, tem muita massa. Não, ele tem pouca gordura, ele não tem muita massa. Construção de massa muscular é difícil. Tem pessoas que conseguem. Aí entra as excepcionalidades genéticas de cada um. E aí a gente vai no 2 aqui, lembra que eu falei guarda isso? Então, o básico, ele nem é tão básico. Porque o básico é você fazer o básico. O básico é um pouquinho de carboidrato, menos de gordura, proteína ali. Só que tem certas pessoas que vão desafiar isso aí. Entende o que eu tô falando? Tem pessoas que vão desafiar isso aí. Que fazem dieta carnívora. Só come carne. E aí como é que fica o vegano? Quando ele fala que o futuro é vegano e as pessoas vão morrer se não comerem carne. Se comerem carne, ou tudo que é de origem animal e tal. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que consomem muita carne falam assim, é imprescindível para se ter saúde você comer animais ou coisas de origem, alimentos de origem animal, derivados. E tem vegano levantando peso aí. Ok, não estou falando de campeões de fisiculturismo, calma. Estou falando de pessoas saudáveis, que praticam exercício e são comuns como outras pessoas qualquer. Sendo vegano, não come nada de origem animal. Tudo isso para dizer o seguinte, vai variar. O básico, ele é o básico. Se você coloca, na minha opinião, essa é a minha forma de ver as coisas, tá? Se você coloca o paciente em primeiro lugar. Ponto. Você tem que saber várias estratégias e colocar ele em primeiro lugar, tá? Dito isso, só um momento. Dito isso, eu recebi as pessoas me mandam as coisas, e eu vi aqui alguns estudos bem legais sobre suco de fruta. O suco de fruta é bacana para perda de peso. O suco de fruta está associado com uma melhora da composição corporal. O suco de fruta está associado ele está associado negativamente com o ganho de peso. Ele está inversamente associado com o ganho de peso, ou seja, ele pode até promover a perda de peso. São estudos de associação, tá? Muito importante. Não estou diminuindo o estudo por causa disso. Entendem? Não estou diminuindo o estudo por causa disso. Só estou falando que ele é de associação. Ele não consegue estabelecer causa e efeito. Mas vamos fazer aqui uma reflexão importante sobre isso. Se você entende que existem diversas formas dietéticas de lidar com o paciente ou com alguém, sei lá, você está querendo perder peso. Então você escutou dizer que a dieta low carb é interessante. E ela é interessante. Agora, vamos retomar o raciocínio aqui no seguinte ponto. Se você entende que um suco de fruta ele pode ser benéfico para, vamos dizer assim, não digo perder peso, mas para não ganhar peso, você pensa assim, poxa, existe um conflito. Porque a dieta low carb vem com a seguinte teoria. Se você não consome carboidrato, você não sobe a insulina
que é o hormônio 100% anabólico. Ele vai ajudar na construção muscular, mas ele ajuda também a um aumento do tecido gorduroso, porque ele é anabólico. Ele pega carboidrato, depois que ele é digerido em glicose, pega a glicose e coloca para dentro da célula. E depois dentro da célula, se você fizer isso caloricamente um pouco a mais, você vai ter acúmulo de glicogênio depois de gordura. Glicogênio forma estocável da glicose. E depois ela transforma a glicose em gordura. Para quem tem resistência insulínica, que é aquela fase no exame de sangue, por exemplo, quando a sua insulina já está muito alta em jejum, mas a sua glicemia ainda não subiu, nessa fase você normalmente começa a pegar a glicose e transformar direto em gordura. E aí você já tem outros problemas, como inflamação, desordem imunológica e principalmente problema mitocondrial. As suas células musculares, células que têm mitocôndria, já não estão disfuncionais. Guarda essas informações. Vamos voltar. E aí a pessoa pensa, poxa, mas como é que uma coisa que tem muito carboidrato vai estar associado com até perda de peso? É associado. Ninguém está falando que causa perda de peso, mas está associado. Por quê? Porque na laranja, por exemplo, vamos pegar um dos estudos, 2 de 4 estudos que eu vi, eram sobre frutas, cujas frutas eram suco de laranja. E aí a pessoa pensa, mas o suco de laranja tem carboidrato. Sim, tem carboidrato, tem frutose. Só que o suco de laranja tem flavonoide. O suco de laranja vai ter vitamina C. Pouquinho, mas tem. Vai ter minerais. Vão ter compostos bioativos que vão agir nessas causas aqui. Vão melhorar sua mitocôndria, porque os flavonoides fazem isso. E esses compostos bioativos, que eu chamo de fitoquímicos, eles vão fazer isso. Vão melhorar a inflamação, trazendo informação. Vão melhorar a inflamação, trazendo informação para o seu sistema imunológico. Vão melhorar o seu terreno biológico. Vão ser capazes de, por exemplo, entregar alguns elementos, como os terpenos, que vão conseguir fazer detoxificação do seu terreno biológico. Uma célula está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra aqui. E aqui existe um milieu, existe uma matriz extracelular. A gente chama de interstício celular. Interstício celular. E elas se comunicam. Então ali é onde, por exemplo, os hormônios são entregues, com baixo peso molecular, a formativa dos hormônios para chegar na célula, na membrana dela e fazer a ligação. O hormônio tiroidiano, que ele entra a nível de núcleo, lá no DNA. Aqui está a célula, tem todas as coisas ali dentro. Mitocôndria, tem um monte de coisa, retículo endoplasmático, enfim. Então, é ali que os flavonoides do suco de laranja vão ajudar. Por isso que eles estão associados em uma dieta bacana, em um estilo de vida bacana. E falar em estilo de vida, lembra sempre dos pilares que eu falo. Um bom sono, bom exercício, boa dieta, bom controle da sua parte emocional e a sua suplementação. Somado isso tudo, o suco de laranja, mesmo com carboidrato, voltando, ele pode estar associado a uma perda de peso. Por que não? Agora vamos lá. Ele pode estar associado, principalmente um dos estudos cuja maioria dos sucos era de frutas cítricas. A maioria das frutas do suco eram cítricas. Aí melhor ainda, porque normalmente quanto mais cítrico, menos frutose. Por exemplo, limão, acerola, o kiwi. O kiwi ainda tem um pouco mais, mas é baixo. Morango então é utilizado demais nas dietas low carb por causa da quantidade de carboidrato baixa. Então o que acontece? Quando você utiliza esses sucos de frutas, não vou nem pegar os cítricos, vou pegar de carboidrato mesmo, laranja, tangerina e por aí vai. Você pode até aumentar a sua glicose. E ela vai aumentar, isso é fato, isso é inevitável. Mas você vai ter outros benefícios. É como se você não se preocupasse somente com a caloria. É você não se preocupar somente com a caloria. Você se preocupa também com a sua máquina. Porque imagina, se você tem um corpo queimando 2.000 calorias, um suco de laranja, 4 copos de suco de laranja dividido pelo dia inteiro, não vai ter o mesmo impacto nesse corpo que queima 2 calorias, no corpo que queima 1.000 calorias. Entenderam? Então, você preparar o seu terreno, a sua maquinária orgânica, fisiológica, para receber um suco de laranja, é diferente.
de você não ter uma máquina preparada para receber as mesmas quantidades de suco de laranja. Ou seja, você pode se beneficiar do suco de laranja mesmo estando em um processo de instalação de algum problema de saúde, como aqui no estudo a gente está falando sobre obesidade. Entenderam o que eu estou falando? Por isso que o ponto de... Eu comecei aqui falando de... Porque depois de eu estudar tanto, eu comecei a perceber que não adianta você ficar preocupado com somente o alimento. Você tem que se preocupar com a referência certa, que é o paciente. Então o paciente ele pode se beneficiar de um suco de laranja? Pode. Todo mundo? Não. Com certeza não. Principalmente se você coloca o combate entre alimento e produto alimentício. Porque, teoricamente, uma pessoa que está ali no seu início de resistência insulínica, insulina essa que sobe com carboidrato, você pensa, poxa, por mais que eu use um refrigerante zero, do ponto de vista glicêmico, ele é melhor do que uma fruta. É ou não é? Se você olhar só para a questão, ou mesmo calórica, mas principalmente pela questão do carboidrato, o refrigerante zero ele é melhor. Só que a nutrição funcional não entende somente caloria e muito menos somente um elemento, como a glicose contida no alimento. Não, a gente vê o todo. Então, olha, presta atenção. Então, o que eu vou falar para você? O refrigerante zero, ele não vai subir sua insulina. Ele vai subir um pouquinho, porque ele ainda tem gosto doce. Então, o fato de você ter as papilas gustativas da sua língua sentindo o gosto doce, a sua insulina sobe um pouquinho, mas não a ponto de contribuir com o seu problema atual, que é a resistência insulínica. Só que ele vai contribuir danificando outros elementos no seu corpo, como por exemplo o ácido fosfórico que tem ali. A quantidade de pH que tem é muito... o pH do refrigerante é muito baixo. Para equilibrar esse pH, o corpo utiliza minerais. E normalmente ele desmineraliza seus ossos para isso acontecer. Estou falando isso num grande espaço de tempo, tá? Por isso que tem estudos linkando refrigerantes à osteoporose, por exemplo. Então, é preciso saber qual a técnica que você vai usar, o que você vai fazer na sua prática clínica. E aí que eu estou falando, se tiver algum nutricionista vendo, enfim, médico, seja alguém da área da saúde que lide com isso. Mas para o público em geral também entender que é bom você buscar um nutricionista que entenda isso. Uma pessoa da área da saúde que esteja a par de todas essas ferramentas e domine isso tudo. Por quê? Porque senão você fica à mercê dessas condições puerias. Sabe? Não tem carboidrato, então é melhor isso aqui e tal. Ok, pode ser melhor num primeiro momento em que a pessoa já está diabética tipo 2 e não consegue seguir uma dieta baixa em carboidrato porque ainda tem a dependência do açúcar, do gosto doce, vamos dizer assim. Aí você pode até incluir algo menos danoso possível. Pode ser uma água gaseificada com um suco de limão, uma água gaseificada saborizada, já é menos pior. Não tem corante caramelo 4, não tem corante de maneira alguma, corante caramelo 4 linkado a câncer, tá? Para quem não sabe, que tem nos refrigerantes de cola mais conhecidos. Então, assim, tudo vai depender do momento, de como o paciente consegue se segurar. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre comentei sobre o problema que pode ser sucos de fruta concentrados. Só que eu também entendo que ali existem riquezas de nutrientes, tá? Nutrientes esses que você pode pegar em outros alimentos. Para uma pessoa que está em resistência insulínica, com princípio de obesidade, não faz exercício, não tem aqueles 5 pilares controlados, eu não vou dar suco de fruta para essa pessoa. Porque os compostos fenólicos, os flavonoides, as antocianinas, os epigalatos, as catequinas, as quercetinas, sabe? Os compostos antioxidantes 1000 que a gente tem aí, existem em outros alimentos com baixo carboidrato. Então não tem necessidade de eu chegar e ficar dando para a pessoa suco de laranja, porque o suco de laranja tem... Não vou, desculpa. Agora, a pessoa é saudável. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus. Quer usar um suco de laranja? Use. Controle as calorias, faça tudo aquilo que você já sabe. Procure um bom nutricionista, tenha seu nutricionista para fazer esse controle calórico. Não tem problema nenhum nisso, nenhum. Sem terrorismo, gente. A questão aqui é critério. É igual quando eu falo do glúten. É terrorismo nutricional. Não, não é terrorismo. Ele contribui com o que na sua vida?
para você manter ali na sua rotina. Quer comer uma vez ou outra? Não tem problema. Passou as festas agora, Ano Novo, Natal, eu comi. Comi minha rabanada, comi meu pudim. Tô falando assim, não que o pudim tenha, mas tô comentando em geral as besteiras os abusos que eu fiz. Eu comi, é claro que eu comi. Mas eu entendo, por exemplo, que o mamão, tô fazendo assim porque tem um mamão bem ali, amadurecendo. O mamão vão ter enzimas nele contidas que vão ajudar na melhora da digestibilidade do glúten. Isso é técnica dietética. Isso é entender o benefício que um alimento te entrega, muito além de proteína, carboidrato e gordura. Entenderam? Então, já tem 15 minutos de vídeo aqui, ficou muito grande, mas eu quis contextualizar porque, mais uma vez, às vezes eu sou muito repetitivo nos meus vídeos, mas é que eu preciso fazer de diversas formas para as pessoas entenderem que é possível ter saúde de diversas formas. Basta você entender o contexto que você está trabalhando. E o contexto para o profissional de saúde é o contexto paciente. E cada um vai ter um contexto diferente. E aí a sua referência também muda para você escolher a melhor estratégia. Até a próxima.